Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 7 de novembro de 2025. E, nesse horário, nós estudamos essa obra, Nos Bastidores da Obsessão, tá? De Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Nos Bastidores da Obsessão. Nós estamos estudando o capítulo 2, Socorro Espiritual. E hoje nós vamos começar estudando aqui o parágrafo 11, tá? O parágrafo 11. Mas antes de nós iniciarmos, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, rogando a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos dê ombros fortes para a gente superar as nossas dificuldades, que o Senhor abençoe o nosso lar, nossa família, nossos bons propósitos, e também sempre pedimos a Deus que abençoe e proteja todos aqueles nossos irmãos que nesse momento estão passando por muitas dores, muitos sofrimentos, que todos sejam amparados pela misericórdia do Pai. E também pedimos a Deus, em especial hoje, que ilumine, né? Fortaleça, abra a mente dos grandes líderes, né, mundiais que estão reunidos aqui no Brasil, na cidade de Belém, para a COP30, que esses homens que lá estão, que lideram, né, o governo em seus países, que eles possam ter uma visão abençoada, sejam iluminados para tomarem decisões corretas e necessárias, visando o bem-estar do nosso meio ambiente. Porque a Terra é a nossa casa planetária e não temos plano B para residir em outro local. Então, que esses homens, né, se conscientizem, sejam inspirados para colaborar, terem boas ideias, mas não ficarem apenas nas boas ideias, que coloquem em prática as boas ideias para auxiliar o planeta, né, para que o nosso meio ambiente se recupere e possamos ter uma melhor qualidade de vida. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os inspire e os envolva na sua infinita misericórdia. Graças a Deus. E nós estamos, né, gente, com a nossa COP30 aí. Então, aqui na cidade de Belém, lá no Pará. Então, que Deus inspire esses homens para que não fique apenas na conversa, que eles realmente tomem decisões assertivas para ajudar, né, a ajudarem para cuidar do nosso meio ambiente. Então, vamos lá. Nós estamos falando aqui do caso daquela família, né? Da família formada pela Rosa, Mariana, Amália, Mateus, que é o pai obsidiado, Mariana, grande antagonista do pai, né? E tem aquele nosso irmão obsessor. Essa menina Mariana, que está sempre em embate com o pai, ela vem sofrendo também assédio dos obsessores. E ela saiu de casa, foi para a rua, né? E a mãe dela, Dona Rosa, ficou muito preocupada com a irmã Amália. A irmã foi para o centro pedir ajuda dos amigos espirituais. A mãe ficou em casa orando. E ela, lá na rua, ela está acreditando que vai encontrar com o namorado e que esse namorado vai ajudá-la e eles vão poder viver aquela vida de amor longe dos problemas da família. Mas a mãe já tem uma intuição que esse rapaz, que é o namorado da filha Mariana, não é um rapaz de boa índole. Então, ela está preocupada. Mas a menina, como ainda adolescente, tem 16 anos, ela achava que amava demais, né? Ele é o grande amor da minha vida, aquela coisa de adolescente, né? Mas o rapaz, na realidade, não é lá essa coisa toda, né? Não é isso que ela esperava.
E esse rapaz, o namorado dela, ele chamava-se Adalberto, né? Então ela estava nas ruas da cidade buscando encontrar com esse Adalberto. É um rapaz que trabalha no comércio. É, a mãe já percebe que ele não é lá um rapaz muito bem equilibrado, né? Então, Dona Rosa sentia quase por instinto que aquele homem, o tal do Adalberto, ao invés de amar a sua filha, ainda não preparada para as investiduras de um lar, como sem o necessário equilíbrio para cautelar-se das ciladas das emoções e desgoverno, que esse rapaz desejava arrancá-la do carinho defensivo da família para arrojá-la dos desfiladeiros da miséria moral. Ela, porém, a Mariana, o amava, ou pelo menos supunha amá-lo, e aguardava lá na praça onde ela estava, né? Já eram mais de 8 horas da noite, com tormentosa expectativa. Agora a gente vai começar o parágrafo 11, que é o da aula de hoje. Como primeira providência, o vigilante mensageiro Ambrósio, que o Ambrósio foi enviado para sair pelas ruas e procurar Mariana, para tentar auxiliá-la, né? E o Ambrósio chegou lá. E, como primeira providência, o vigilante mensageiro Ambrósio procurou desviar Alberto, que o Alberto estava para ir até a praça para encontrar Mariana. Mas o Ambrósio procurou desviar Alberto de buscar a sua namorada, propiciando-lhe mal-estar súbito através da aplicação de fluidos no centro cardíaco, acentuando repentina indigestão. Então, ele deixou um mal-estarzinho no rapaz para que o rapaz não pudesse ir ao encontro da Mariana. Logo após, demandou o lar de Dona Aureliana, logo depois que o rapaz ficou impossibilitado de encontrar a menina, ele, o Ambrósio, o amigo espiritual, ele foi até o lar da Dona Aurelina, que era uma ex-empregada da família, que tinha muito carinho pela família, muito carinho pela Mariana. Então, esse espírito foi até a casa de Dona Aurelina, que, pelos laços de afeição, a menina, Mariana, e aos seus familiares, poderia ser fácil instrumento para os fins do projeto em andamento. Ele foi até a casa dessa senhora, que no passado tinha sido empregada da família, para intuí-la, né, a ajudar a menina. Envolvendo a velha servidora em seus fluidos, procurou falar-lhe com imensa ternura e forte vibração. A respeitável senhora não escutou através dos ouvidos materiais. No entanto, em forma de intuição, sentiu imperiosa necessidade de demandar a rua, de sair de casa, qual estivesse teleguiada até a moça que, a sós, esperava o companheiro. Então, ela saiu pela rua, sendo guiada para ir até ao encontro da Mariana. Vendo-a desfigurada, até que a senhora encontrou a menina, né? Vendo-a desfigurada, a bondosa senhora acercou-se assustada e, cingindo-a, quer dizer, envolvendo-a num abraço de espontânea afetividade, envolveu-a nos fluidos de Ambrósio, do espírito, né? Inconscientemente, estabelecendo sensível permuta, quer dizer, troca de energias, de modo a arrancá-la dos liames dos espíritos ociosos que a vitimavam, porque ela estava ali sendo assediada por espíritos obsessores que desejavam fazer mal a ela. Percebendo-a quase anestesiada, de olhar vago, a senhora humilde e nobre inquiriu-a. Quer dizer, encontrou ela já envolvida por aquela atmosfera, né, deletéria que aqueles espíritos inferiores estavam, né, envolvendo-a, para justamente deixá-la totalmente atordoada, para que ela fizesse uma besteira. Que faz a menina, disse a senhora,
que faz a menina por estas bandas? Parece-me doente, disse a dona Aureliana, que faz a menina por estas bandas? Parece-me doente. Que se passa, menina Mariana? E como não colhesse de imediato qualquer resposta, voltou à indagação. O que acontece, menina? Alguém em casa está mal? Desperte, minha filha. E sacudindo-a com carinho, encostou a cabeça da jovem no seu ombro e dispôs-se a escutá-la com tal naturalidade que a enferma, a Mariana, como que retornando momentaneamente à realidade e vendo-se envolta no carinho de que necessitavam, relatou entre soluços os maus sucessos do dia. Quer dizer, o embate, a briga que ela teve, principalmente com o pai, informando do seu desejo de nunca mais retornar ao lar. Era o que os obsessores queriam. A delicada interlocutora escutou-a com serenidade e, seguramente inspirada pelo benfeitor, concitou-a a irem à sua própria casa. Ela falou: tá, vamos lá para minha casa. Onde ela providenciaria uma refeição refazente, incumbindo-se de informar Adalberto, o namorado, sobre a mudança do local de encontro. Simultaneamente, Ambrósio, o espírito, exprobou com energia o comportamento dos espíritos viciosos. Chamou a atenção, né, daqueles espíritos que estavam ali presentes, libertando a atormentada jovem das suas forças deletérias e deprimentes. Sem quase opor resistência, Mariana aceitou o alvitre, quer dizer, o convite, né? E, amparada generosamente por Dona Aureliana, demandou o domicílio daquela servidora. Feita a ligeira refeição quando chegaram à casa dessa senhora, ainda conduzida pelo assistente de Saturnino, que é o Ambrósio, o tempo todo Ambrósio ali acompanhando a Dona Aureliana. Dona Aurelina. Dona Aurelina, inspirada por Ambrósio, falou a Mariana das preocupações maternas e suas aflições, do perigo que uma jovem poderia experimentar nas mãos de um moço apaixonado e sem o devido critério moral, das consequências que poderiam advir de um gesto impensado, né? Então, ela ficou chamando a atenção da menina, alertando a menina para os problemas, né? E como se falasse a própria filha, com lágrimas, conseguiu convencê-la a retornar à casa enquanto meditava planos para o futuro, filtrando assim o pensamento da entidade desencarnada. Então, Dona Aurelina, como nós percebemos ali, é uma médium, não é? É uma médium. E o médium, qualquer um de nós somos médios. Alguns são mais ostensivos, outros menos ostensivos, mas todos nós somos médios. Então, qualquer médium pode, que está em câmera. Então, Estou sem som aqui. não, meu som está ligado. Vocês não estão me ouvindo, não? Não me ouvindo. Caiu um Agora sim. instantinho, caiu um períodozinho. Não, é a minha câmera que desligou. Eu não sei se desligou o som também. É que o Zoom está fazendo isso de vez em quando aqui, eu não sei por quê. De vez em quando ele cai. Quando eu percebo, eu vou lá e ligo de novo. Mas vamos lá. Então, importante te lembrar o seguinte: que o médium, qualquer um de nós, pode, a qualquer momento, ser convidado ao trabalho de caridade. No supermercado, na rua, no trânsito, no banco, numa fila de ônibus. Daí, os amigos espirituais sempre chamaram a nossa atenção para estarmos sempre preparados. Preparados. Está procurando se esforçando por se melhorar. Vai sair de casa, faz uma prece, não é? Mantém o pensamento alinhado nas coisas boas, porque a qualquer momento você pode ser convocado, não é convidado, é convocado. A dona Aurelina foi convocada, porque convite é uma coisa, convocação é outra. Então, você pode ser convocado a ajudar alguém.
E se você não está preparado, olha o problema. Então, Dona Aurelina, ela foi convocada por Ambrósio para ir lá ajudar Mariana. Estava precisando muito, muito mesmo, né? Por isso que ele diz aqui que a Dona Aurelina, quando levou a menina para casa dela, ela envolveu a menina em muito carinho, a menina chorou, desabafou, e ela conseguiu convencer a menina a voltar para casa, né? E enquanto pensava nos planos para o futuro, filtrando assim o pensamento da entidade desencarnada. Então, Dona Aurelina estava filtrando o pensamento do espírito Ambrósio e transmitindo para a Mariana. Eu não mandei vocês pegarem, não, tá, gente? Eu que vou pegar. No livro Diversidade dos Carismas, do capítulo 17, que trata dos canais de comunicação, contribuição dos amigos espirituais, tem um trecho aqui onde Hermínio fala sobre esse tipo de coisa. É no capítulo 17, no parágrafo 22. Ele diz assim: fator vital, porquanto a uma boa comunicação reside nas condições morais do médium. Então, o Hermínio está dizendo o seguinte, que as condições morais do médium é um fator vital. Quem quiser, só anota assim, ó, Diversidade dos Carismas, capítulo 17, parágrafo 22. Capítulo 17, parágrafo 22. Então, ele diz que as condições morais do médium é um fator vital. Por isso, é importante que o médium esteja sempre vigilante, policiando seus atos e pensamentos, como alguém atento à limpeza e higiene da sua casa. É preciso ser zeloso, mesmo quando está só. Mesmo quando está só, pois nunca sabe o médium a que horas poderá chegar um visitante ou em que momento os amigos espirituais precisarão dele para um trabalho, ainda que de mera exemplificação ou participação, que ele pode até desconhecer conscientemente. Está vendo o que o Hermínio está falando aqui? Então, os médiuns precisam ser zelosos, mesmo quando eles estão sozinhos em casa. Mesmo que está sozinho em casa. Porque o médium não sabe a que horas poderá chegar um visitante, quer dizer, um amigo espiritual, ou em que momento amigos espirituais precisarão dele, como o Ambrósio precisou da Dona Aurelina, para um trabalho, ainda que de mera exemplificação. Seja para ele servir de exemplo, ou participação, como foi da Aurelina, que ele pode até desconhecer conscientemente. Ela nem pode, de repente, a Aurelina nem sabe que está sendo intuída por um espírito a tomar aquela atitude, ela nem sabe. Então, o Hermínio chama a nossa atenção. Ele diz que as condições morais do médium é um fator vital. Então, ele precisa estar sempre vigilante, policiando seus atos e pensamentos, como se alguém atento à limpeza e higiene de sua casa. Essa observação do Hermínio de Miranda aqui, do livro Diversidade dos Carismas, capítulo 17, parágrafo 22, é muito importante para todos nós. E vem bem em acordo com o que o Manuel Filomeno de Miranda está dizendo aqui para todos nós, né? A gente vê que esses espíritos do bem estão sempre ali com pensamento, né, semelhante. E essa parte do capítulo 17, o Hermínio de Miranda fala que as ideias, os pensamentos aqui, os ensinos, são todos dos amigos espirituais. Ele, Hermínio, apenas recebeu esses ensinamentos, organizou e publicou numa obra. Mas tudo o que está nesse capítulo 17 são ensinos da espiritualidade. Aquele negócio de canais condutores, canais expressores,
É tudo ensino da espiritualidade. Ele apenas recebeu, organizou e publicou. Mas é tudo ensinamento dos benfeitores espirituais. Então, voltando aqui ao Bastidores da Obsessão. Ele diz aqui, sentindo-se imensamente, né? Imensamente cansada e dominada pela branda energia da amiga idosa, a jovem aceitou a sugestão. E dessa forma, Dona Aurelina se transformou no anjo da alegria para a agoniada genitora que aguardava a filha de volta. Concluída a tarefa, e aí ele conseguiu convencer, levar a Dona Aurelina até atender a Mariana, né? Fazer com que Dona Aurelina levasse a Mariana para casa, desse aqueles aconselhamentos, até conseguir convencer a Mariana a voltar para casa, e aí o trabalho dele encerrou ali. Então, concluída, né? Eu estou só numerando os parágrafos aqui para facilitar depois para a gente. Tá. Aí ele diz aqui, concluída a tarefa de Ambrósio, Ambrósio retornou ao trabalho espiritual, a fim de apresentar a Saturnino, o orientador espiritual, né? Que estava coordenando o trabalho, os resultados da investidura. Os trabalhos se aproximavam do encerramento. Compreensivelmente jubiloso, o mentor espiritual expressou sua gratidão ao assistente e informou que logo mais, quando todos se recolhessem, quando todos fossem dormir, né, se recolhessem ao leito, teria continuação a tarefa da desobsessão. Aqui é interessante para mostrar para a gente. Muitas vezes, quando a gente vai lá para a mesa mediúnica, né, a gente sempre fala, gente, olha, quando vocês forem para casa, observa o pensamento, observa o comportamento. Por quê? Porque o trabalho vai continuar. Então, olha aqui, né? Olha só o que ele está dizendo aqui. O Saturnino, né? Ele informou para o Ambrósio e para a equipe que logo mais, quando todos se recolhessem ao leito, teria continuação a tarefa da desobsessão, quando ele pretendia retomar as diretrizes do trabalho, convocando diversos dos envolvidos, os encarnados, que iam dormir e entrar no desdobramento do sono, no processo perturbador, e os membros da casa, os médios do centro. Então, ele ia convocar a família, que ia também dormir, ia desdobrar, e os trabalhadores da casa, os médios do centro espírita, né, para o encontro fora do corpo, quando as bênçãos do sono conseguissem libertar parcialmente alguns dos implicados. Ambrósio compreendeu a magnitude do serviço e postou-se aguardando instruções. A noite avançando, quando Saturnino, o benfeitor espiritual, trouxe ao recinto, né, das sessões, em parcial desdobramento, os irmãos Petitinga, né, Dona Rosa, as filhas Amália e Mariana e nós, a equipe, né, toda a equipe do Manuel Filomeno de Miranda. O venerando trabalhador da seara espírita, habituado às incursões no mundo espiritual, venerando é quem? É o Petitinga, que é o encarnado, que era o doutrinador encarnado. O venerando trabalhador da seara espírita, habituado às incursões no mundo espiritual, então era um médium que já estava acostumado a fazer esses trabalhos. Embora ainda vinculado à roupagem carnal, quer dizer, ele ainda estava encarnado, apresentava-se calmo e lúcido, perfeitamente familiarizado com experiências de tal natureza. Dona Rosa e as filhas, no entanto, pareciam atemorizadas. Na sua semilucidez, elas
fizeram aquele desdobramento parcial, né? Embora o amparo vigoroso do instrutor, que delas cuidava com carinho paternal. Aí aqui tem uma notinha. Essa notinha se refere à questão 401 de O Livro dos Espíritos, que o autor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, colocou aqui no livro. Ele diz assim: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Pergunta de Allan Kardec. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Os espíritos respondem: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, da sua presença, da presença do corpo, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Aí ele colocou também, o Manuel Filomeno de Miranda, a pergunta 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Os espíritos respondem: pelos sonhos, quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Quer dizer, absurdo. Enganas-te, enganas-te. É a miúde, quer dizer, é, na maioria das vezes, uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro, né? Nós já estudamos sobre isso, essa capacidade que tem o espírito, né, de ver, enquanto ele está no plano espiritual, em desdobramento, ver o que está acontecendo no passado, no presente e até mesmo ele pode ir até no futuro, né? Então, eu achei interessante quando ele diz aqui, né? Que muitas vezes ele diz assim: nossa, eu tive um sonho horrível. Por quê? Porque às vezes o sonho trata de coisas que a gente acha até que a gente, não, eu não, um sonho assim bem pesadão, né? Não, isso não é coisa minha. Mas ele diz aqui, ó: enganas-te. É seu sim, na maioria das vezes, né? São coisas que você viu, é, recordações do passado, das coisas que você fez no passado e que hoje para você é horrível, absurdo. Jamais eu faria aquilo. Não, você já fez aquilo muitas vezes, né? Não faz hoje, mas já fez, né? Ou coisas que você verá no futuro, no futuro. Então, ele fala aqui, né? Recomendamos ao leitor o exame de todo o capítulo. É o capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos, para melhor compreensão da série de estudos aqui apresentados. Quem está fazendo uma recomendação para a gente, quem tiver condições, quem puder, dá uma lida na segunda parte do Livro dos Espíritos, nesse capítulo 8 aqui, tá? O capítulo 8 é o capítulo que trata da emancipação da alma. Segunda parte, capítulo 8, da emancipação da alma. Ele começa, deixa eu ver aqui a primeira pergunta, esse capítulo 8, ele começa na questão 400, o sono e os sonhos. Começa na questão 400 e termina na questão, que é bem grande, 455. Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Ele começa na 400 e termina na 455. Então, ele diz aqui, ó, se você quer compreender bem esse capítulo, dá uma estudada nesse capítulo 8.
da questão 400 a 455 de O Livro dos Espíritos. Uma recomendação aqui de Manuel Filomeno de Miranda, porque é nota do autor espiritual. Vamos voltar lá para os bastidores da obsessão. Então, e quando um amigo espiritual dá faz uma recomendação dessa, é bom a gente dar uma olhadinha, né? É bom a gente dar uma olhadinha. O assistente, eu estou no parágrafo 29 Nos Bastidores da Obsessão, 29. O assistente Ambrósio e os demais cooperadores desencarnados se encarregavam de localizar os recém-chegados na sala de trabalhos, enquanto o benfeitor Saturnino cuidava das providências finais. Concluídas as tarefas preliminares, deu entrada no recinto em sono hipnótico, carinhosamente trazida por 2 enfermeiros espirituais, a entidade que se comunicara horas antes. Eles trouxeram o obsessor. Embora o ressonar agitado, aquele que estava torturando a família, embora o ressonar agitado, o visitante refletia a angústia em que se debatia, porque ele não queria estar ali, deixando ver as marcas profundas em ulcerações na região da glote do pescoço. Então, já dá mais ou menos uma ideia do que aconteceu com ele, né? Ele trazia marcas profundas nessa região aqui, que se apresentava purulenta, cheia de pus, assinalando os danos cruéis do autocídio injustificável. Ele deve ter se enforcado. E aí ele trazia as marcas. Localizado em leito próximo, continuou assistido, quer dizer, auxiliado pelos que o trouxeram. Logo, porém, que Mariana o viu, e Mariana também foi levada para lá. Então, quando ela o viu, conquanto não pudesse identificar de pronto, começou a experimentar significativa inquietude, que se foi transformando em desespero e pavor. O instrutor, no entanto, solícito, acercou-se dela e aplicou-lhe energias anestesiantes, quer dizer, passes, calmantes, né? De modo a deixá-la em tranquilidade suficiente para os bons resultados da operação em pauta. Ela não o reconheceu, mas percebeu que a vibração dele. E a vibração ela reconheceu. A vibração ela reconheceu. E é aquela coisa, ela começou a se sentir mal, né? Percebi, então, a excelência, né? Quer dizer, a misericórdia do ministério mediúnico sob a carinhosa proteção de Jesus. Então, logo, o Manuel Filomeno de Miranda percebeu o valor do que é a mediunidade com Jesus, né? Então, percebi, então, diz Manuel Filomeno de Miranda, a excelência do ministério mediúnico sob a carinhosa proteção de Jesus, objetivando atender aos sofredores de ambos os planos da vida. Então, nesse capítulo 2, Socorro Espiritual, do Livro dos Bastidores da Obsessão, ele está mostrando aqui o objetivo do tratamento espiritual espírita, que não é apenas auxiliar a pseudo-vítima, aquele que está sofrendo o ataque, e exorcizar, mandar não sei para onde, como muitas outras religiões falam, o agressor. Não. O objetivo do tratamento espiritual espírita é atender aos 2 doentes, aos 2 desequilibrados, aos 2 sofredores. O que está no momento sendo agredido e o que está no momento agredido. Então, esse capítulo 2 chama-se capítulo 2, Socorro Espiritual, né? Do Livro dos Bastidores da Obsessão. Nós estamos aqui no parágrafo 33. Quem quiser botar aí, ó, do lado, 33, envolve numa bolinha.
porque é um parágrafo muito importante desse capítulo 2. Percebi, então, a excelência do ministério mediúnico sob a carinhosa proteção de Jesus. Então, a gente pode puxar uma setinha aqui e botar, ó, mediunidade com Jesus. Porque tem a mediunidade sem Jesus. Não é? Infelizmente, ela existe. Então, ele diz aqui, objetivando, esse é o objetivo da mediunidade com Jesus, atender aos sofredores de ambos os planos da vida, o encarnado e o desencarnado. E reconheci, mais uma vez, diz Manuel Filomeno de Miranda, que somente uma existência realmente desatrelada das paixões se constitui seguro roteiro para uma libertação felicitadora. Então, esse trecho aqui, desde o percebi até a libertação felicitadora, a gente tem que sublinhar. Manuel Filomeno de Miranda está assim, você quer uma encarnação, uma existência com tranquilidade, não quer dizer livre das dificuldades, dos obstáculos da vida, isso faz parte da nossa caminhada, mas livre desses tormentos espirituais, busca o evangelho do Senhor, faz aquilo que o Senhor nos ensinou, e você vai estar livre dessa situação constrangedora que é o processo obsessivo. Não quer dizer que você não vai ter dificuldades na vida. Isso a gente vai ter, né? Porque são vivências, experiências. A gente tem que viver para crescer, para progredir. Mas o processo obsessivo não é necessário. Ele é consequência das nossas atitudes, dos nossos pensamentos desequilibrados. Porque quando você deixa em cima da mesa da cozinha restos de comida que entram e que começam a se deteriorar, o que acontece? As moscas chegam, pousam, deixam ovos que vão... E aí vão surgir o quê? Os vermes. Não é assim que acontece? Continuando aqui, continuando no parágrafo 33. O espírito é o que pensa e faz. A veste carnal, quer dizer, o corpo, que o envolve, tanto se pode converter em asas de angelitude, como em azorrague. Azorrague quer dizer é um chicote, né? É alguma coisa que te machuca, com grilhões que o martirizam. E a mediunidade, indubitavelmente, faz-se a senda luminosa por onde transitam aqueles que a respeitam e enobrece. Quer dizer, a mediunidade está radicada no organismo perispiritual, mas brilha na carne, não é? Não havia, porém, tempo para meditações mais amplas. O benfeitor Saturnino, em breve alocução, explicou a finalidade da reunião, elucidando que se pretendia trazer à lucidez o perseguidor de Mariana. Essa era a ideia, era levar um despertamento ao obsessor, para um reencontro na esfera do espírito, de modo a tentar-se uma conciliação, esperando-se que a misericórdia divina amparasse os propósitos do grupo ora reunido. Os circunstantes se recolheram à profunda meditação, conduzidos pela voz pausada e grave do mentor, Saturnino, que se encarregou de orar ao mestre, rogando-lhe socorro para o labor, para o trabalho, em vias de desenvolvimento. Em seguida,
aproximou-se do servo. Servo quer dizer alguém muito cruel. É o obsessor. Apresentou-se do servo, que é o servo quer dizer alguém muito cruel. Vingador, do servo vingador, quer dizer, do cruel vingador. E aplicando-lhe passes de dispersão fluídica, despertou presto, despertou rapidamente. A entidade, vendo-se em uso da razão, circunvagou o olhar, quer dizer, olhou em torno, circunvagou o olhar algo esgazeado e, reconhecendo Mariana ali presente, como se fora tomado de estranho horror, intentou precipitar-se sobre ela, brandindo os punhos cerrados, com os lábios em rito macabro, dos quais escorria pegajosa substância escura, nauseante. Detido no impulso incoercível pelos auxiliares e vigilantes, recorreu aos impropérios violentos. Então começou a xingar, né? Sua desgraçada, sua miserável, palavras desse tipo, né? Então, aí aqui, ó, recorreu aos impropérios violentos, como se desejasse, através das palavras candentes do ódio, conseguir o desforço, quer dizer, a agressão, acalentado por anos a fio. Tenho te procurado, disse ele, gritou colérico, como justiceiro, cuja sede de punição se converte em tormento sem nome. Azucrinado, somente há poucos anos consegui localizar-te, no mesmo antro em que o infame destruidor da nossa paz reside. Então, só há pouco tempo ele conseguiu localizar Mariana e Mateus. Mateus é o pai. Mateus é o pai, né? Que agora ele está como pai de Mariana. Agora ele está como pai de Mariana. Mas em reencarnação passada ele não era o pai. Agora eu pergunto, ele diz, só agora consegui localizar-te, no mesmo antro em que o infame destruidor da nossa paz reside. Por que ele conseguiu localizar Mariana e Mateus? Agora, pai e filha. No passado, deveriam ter sido amantes. Por causa da vibração do pensamento deles. Eles reencarnaram e não melhoraram muito. Talvez se eles tivessem feito o esforço que a Amália, a irmã de Mariana, e Rosa, a mãe, fizeram, né? Procurando se melhorar, buscando Jesus, buscando a casa espírita, modificando o padrão vibratório deles, eles alcançassem. Mas eles continuavam a mesma coisa de antes. Então, ó, ele captou. Ele captou. Mesmo que eles não tivessem melhorado tanto, mas tivessem melhorado um pouquinho, ele até poderia alcançá-los, mas não fazer o estrago que ele tinha feito, que ele estava fazendo. Entendeu? E tem outro detalhe: eles estariam muito bem envolvidos pelos amigos espirituais, que ainda fortaleceriam a proteção. Mas Mariana e Mateus não melhoraram tanto assim, não fizeram esforço para se melhorar. E aí foram captados. Pelo GPS do obsessor, ele captou os dois. Aí ele diz aqui: agora que os tenho a ambos nas mãos, não os deixarei fugir. O meu desforço se fará com terríveis consequências. Eu os farei sofrer comigo as mesmas dores que esta eternidade me tem infligido sem repouso. Vocês lembram que esse espírito, né, ele se disse, no capítulo anterior, do capítulo 1, um judeu azavero, e eu contei a lenda do judeu errante, que foi condenado por Jesus a nunca morrer, a viver eternamente sofrendo. E ele disse: eu sou um judeu errante. Então ele diz aqui, né?
com as mesmas dores que esta eternidade, porque é como se ele fosse sofrer para sempre. Entendeu? Aquela ideia a dor que nunca acaba. Eu fui condenado a sofrer para sempre, né? Então, quem quiser anotar, isso do judeu errante está no capítulo 1, no parágrafo 21. Capítulo 1, parágrafo 21, né? Capítulo 1, parágrafo 21. Então, Rose, boa noite, boa tarde. Rose, então, desde aquele tempo, com todas as características já mencionadas, né, ele continuava insistentemente perseguindo-os, É, até que encontrou. não, não é desde Jesus. É desde o momento que, Não, não é desde Jesus, não. Eu desde estou o dizendo momento que ele foi desde o agredido. momento. Ele foi agredido. Aí, quando ele identificou, ele pegou a presa, como se fosse, Começo né? ele praticou suicídio, né? Aí É, ele buscou vingança. Então, desde aquele tempo. é. Aí ele diz aqui, né? Mariana, escutando aquela voz, desejou fugir, desorientada. Porque quando ele começou a falar, ó, a Mariana logo reconheceu. Aí ela reconheceu. Ela desejou fugir, desorientada. No que foi impedida, ela quis voltar para o corpo. Entendeu? Ela quis voltar, ela estava desobrada. Ela quis voltar para o corpo. Mas ela foi obstada, impedida por Saturnino, diligente, que estava atento a tudo. Aldegundes. Gente, esses nomes, a gente diz assim, nossa, que nome horrível. Mas lá do passado, no século passado e nos inícios do século XX, era comum esses nomes assim. Raimunda, Raimundo. Minha sogra se chama Raimunda. Sabe por que deram o nome ela de Raimunda? Em homenagem à tia, que também chamava Raimunda. Hoje as pessoas acham esse nome feio, né? Eu acho feio. Mas tem gente ainda que bota filho de Raimunda. Eu não gosto desse nome. Então, a tia dela chamava Raimunda, e todo mundo era comum esse Raimundo, Saturnino, né? Ambrósio. Esses nomes eram muito comuns no século passado. E as pessoas batizavam os filhos assim, né? E ela chamava Aldegundes, a Mariana. Quando aconteceu essa tragédia, ela se chamava Aldegundes, hoje Mariana. Aldegundes gritou o indigitado sofredor. Repare, ele não a chama de Mariana. Ele a chama pelo nome que ela tinha quando era esposa dele. Aldegundes. Aldegundes vociferou o indigitado sofredor. Por que me desgraçaste? Que te fiz eu para sofrer abandono ignominioso e a humilhação que me impuseste diante de todos os nossos amigos? Aldegundes, Aldegundes, não te dei o amor honrado e puro de um homem trabalhador? Por que me infelicitaste destruindo minha vida? Então, ele está aqui perguntando para ela por que ela o traiu dessa forma tão terrível, né? Acompanhando as palavras doridas, lágrimas grossas escorriam-lhe abundantes dos olhos. Em choro convulsivo, prosseguiu. Aí eu me lembrei agora daquela história da mulher adúltera que a Denise trouxe ontem, do livro da Amélia Rodrigues. Qual o nome do livro mesmo? É o número 5 da Amélia. É o. Ai, deixa eu ver aqui. Que tem a história da mulher adúltera, né? Pelos caminhos de. Não, que tem a segunda. É pelos caminhos, Depois do mundo, né? É a mas o segundo é nos caminhos de Jesus, isso, pelos caminhos de não, Jesus. estou dizendo aquele que tem a história da mulher adúltera. É Quando ela conta para Jesus, né?
Encontro É de isso mesmo. reparação. Encontro de reparação, isso aí. Reparação. Linda essa história, gente. Olha, quem puder, e até vem a calhar, porque vai contar a história de uma mulher também, né, que se envolveu com essa situação. O livro é esse aqui, ó. A capa, hoje tem outra capa, tá? Isso é bem antigo. Pelos Caminhos de Jesus, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. É o capítulo 15. O capítulo 15. Encontro de reparação. É o encontro da mulher adúltera com Jesus. Mais tarde, depois, né, daquele fato ali, que ele salva a vida dela. Então, vem bem a calhar com a história da Degundes aqui. E aí ele continua falando para ela: construíamos a nossa felicidade entre tantos sacrifícios, e tu, apesar. Né? Peraí, um instantinho. Só corrigir uma coisinha aqui. E tu, apesar disso, não te apiedaste. Né? Opa, peraí, um instantinho. 38. E tu não te apiedaste de mim, arruinando-me sem compaixão, que foi um escândalo, né, gente? Deve ter sido um escândalo sobre a traição da mulher. Ele virou, né, gozação, né, dos amigos. Porque, ó desgraça, não me conformo, mesmo que escoe todas as eternidades, o teu crime correrá dolorosamente. Minha alma dilacerada a cada instante, e o meu coração, transformado em massa de chumbo, em brasa, perderam a razão de ser. Quanto meu cérebro, vencido por todas as desesperações, não consegue, se não pensar em vingança. Eu, que tanto te amava, por que fugiste louca? Não sabias que a um homem não se engana? Ignoravas que ninguém foge da consciência? Olha-me bem, vê ao que me reduziste. Olha, olha, infeliz. Nominalmente convocada, Mariana a Aldegundes, né? No passado, Mariana desferiu o terrível grito e caiu dominada por estranhas convulsões. Assistida de perto pelos assessores de Saturnino, que esse tempo amparavam o interlocutor desvairado, tomou aspecto de louca e, com faces de singular horror, parecendo devagar, contestou: Sim, recordo-me de ti e te odeio também. Sempre infeliz que tenho sido e que sou. Onde estou agora que desvairo? Por que esses fantasmas que me torturam e não me deixam? Por que a morte não me consome? Ó, gargalhada repulsiva estourou nos lábios da doente, como se a razão de todo lhe fosse retirada, enquanto prosseguia. Ela prosseguia falando: Abandonei-te, sim, fui amaldiçoada por mim mesma 1000 vezes e te amaldiçoei também. Aí ele diz aqui: todos me amaldiçoaram, de todos nós, não sei qual o mais desventurado. Entretanto, odeio mais aquele que me fez consumir as esperanças de mulher e os sonhos de louca no triste hospício de Harlem. Não sabes que voltei a buscar-te? Agora é tarde demais. Não me recordo mais, não sei. Somente sei que agora estou perto dele e hei de fazê-lo pagar. Ó alucinação que digo! Onde estou? Quer dizer, ela também odeia o homem que a enganou. Então, ela odeia o marido e odeia o homem que a enganou. E ela diz: Eu até voltei para procurar você. Mas ela, quando voltou, ele já devia ter morrido. Mas ela ainda odeia, né? Ela diz aqui: Não sabes que voltei a buscar-te? Agora é tarde demais. Não me recordo mais, não sei. Somente sei que agora estou perto dele e hei de fazê-lo pagar. Então ela diz: ó, entretanto, odeio mais aquele que me fez consumir as esperanças de mulher e os sonhos de louca no triste hospício de Harlem. Né?
Nesse momento, Saturnino acercou-se da jovem e lhe falou bondoso. Estás diante da própria consciência, né? Estás diante da própria consciência, sem os crepes do esquecimento. Não és a Mariana de hoje, frustrada e inquieta, mas a Aldegundes de ontem, desvairada, sofredora. Aqui estamos todos para responder aos ditames da consciência, necessitada de reparação. Então, ela está diante dali da própria consciência dela. Ninguém. E quem pretende julgar-me? Interrompeu irada. Ninguém, minha filha, elucidou confiante Saturnino, pretende julgar-te ou examinar sequer os erros alheios. Erros que todos temos. Lembra que Jesus falou para a mulher adúltera? Erros que todos temos. E ele falou: ninguém tem o direito, Jesus falou para ela, né? O direito de te julgar, porque todos erraram, todos erram. Reunimos-nos, no entanto, com o fim de corrigir impressões e estabelecer nova linha de conduta, antes que postergarmos as responsabilidades para os dias sombrios que nos aguardam. Ele está dizendo o que para ela? Olha, vamos resolver isso agora, para que, depois que você desencarnar, esse problema não vá seguir com você para o futuro, para a próxima reencarnação, né? Então vamos resolver agora. Mas sou infeliz, apostrofou. Ninguém o vê, sou acusada. E ninguém me escuta. Não nos encontramos no tribunal, acudiu solícito instrutor, mas no santuário de orações, templo e hospital, sob a orientação de Jesus, o amigo incondicional de todos nós. Então, eles estão aonde? Na parte espiritual da casa espírita. Não é porque o trabalho foi feito, o trabalho antes, quando eles estavam em estado de vigília, foi feito na casa espírita física. Estava todo mundo acordado, na reunião mediúnica, médios, estava todo mundo lá. Agora, em desdobramento, eles foram levados para o plano espiritual. Para onde? Para a parte espiritual da casa espírita. Toda casa espírita tem a sua parte física e tem a sua parte espiritual. Por isso ele diz aqui, estamos no santuário, porque uma casa espírita é templo religioso, escola, hospital e oficina de trabalho. Então, a casa espírita ela é hospital, que nos recebe doentes, templo religioso, né? Templo religioso, oficina de trabalho. Então, ela e voltando, né? Como ele diz aqui, ó, santuário de orações, né? Santuário de orações, templo, hospital, oficina de trabalho. Ele tem essas 4 características: hospital, templo religioso, oficina de trabalho e escola. Estava esquecendo da escola. Escola, templo religioso, oficina de trabalho e hospital. Tá? Nós estamos na escola, né? Então, ele diz aqui, mas num santuário de orações, templo e hospital. Faltou aqui a escola, né? Sob a orientação de Jesus Cristo, o amigo incondicional de todos nós. Então, eles não estão ali no tribunal, ninguém foi para lá para acusar Mariana Aldegundes de nada, ninguém foi para lá para julgá-la, porque ninguém tem condições de julgar ninguém, porque todos nós temos telhado de vidro, como diz o povo por aí, né? Telhado de vidro, então ninguém está ali para julgar ninguém. Mas a ideia é ajudar as pessoas a se reconciliarem, para não levarem para o futuro essa problemática. Bom, vamos parar aqui. Olha, semana que vem, nós vamos, semana que vem, hoje são 7, 14. Dia 14 do 11,
14/11/25, a gente vai começar no parágrafo 53, esbravejando, parágrafo 53, 14/11. Bota aí, 53, 14/11. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso que nós estamos estudando aqui? Eu gostaria que alguém, né? Ó, no momento em que a gente estava lendo o texto, aí no caso o Ambrósio, né, por pedido de Saturnino, o mentor Saturnino, foi na praça para poder socorrer Mariana, né? E Ambrósio então preparou Dona Aurelina para Sim, essa missão, né? E durante esse socorro todo, bem sucedido, a gente vê como a espiritualidade nos auxilia, né? perfeito. Como ela está presente em vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, a gente tem casos, às vezes, de pessoas que vão fazer cirurgias, e nesse momento também a espiritualidade está presente, socorrendo, intuindo a equipe de médicos, né, para uma boa cirurgia, para que a cirurgia seja bem sucedida. Então, em vários aspectos da vida, a gente vê esse socorro, né? Então, cabe a nós a gente criar essa sintonia, né, para que possa, então, ou servir de instrumento ou estar apto a ser socorrido, né? Exatamente. Exato. Por isso ele falou aqui que a gente tem que estar sempre preparado, mesmo que esteja sozinho em casa. Mesmo que esteja sozinho em casa, porque você não sabe a que horas você pode ser convocado. Até mesmo para servir de exemplo para alguém, ou mesmo para ajudar alguém. Então, alguém pode vir à sua casa, ou você, indo à rua, você encontra alguém necessitado. Então, às vezes, você está na rua, encontra um amigo, uma pessoa, ou está na fila do. Você pode estar sendo orientado, conduzido, intuído, inspirado por um amigo espiritual. Vai lá, fala com ela. E aí, o amigo espiritual, ó, passa a mensagem para você e você transmite aquela mensagem para aquela pessoa. E a pessoa se sente aliviada. Uma vez aconteceu comigo uma coisa muito interessante. Eu vinha do. Oh, meu Deus, da Bienal. Eu tinha ido da Bienal. Na volta, eu peguei o ônibus. Quando o ônibus chegou mais ou menos na altura da Curicica, ele assim que era o BRT, né? Assim que ele entrou na Curicica, ele veio cheio. Eu estava sentado na ponta. Uma senhora entrou na estação, a primeira estação ali da Curicica, vindo lá da Barra. Ela entrou, se postou do meu lado. Eu estou sentada, né? Aí ela olhou para mim e disse assim: Nossa, como esse ônibus está cheio. E eu vi que ela está com a bolsa na mão. Falei: A senhora quer me dar sua bolsa para segurar? Ela, obrigado. Ai, meu Deus. Ai, olha só, olha o que a mulher falou. Ai, meu Deus do céu, eu estou saindo de casa agora para ir apagar um incêndio lá na casa da minha mãe. Aí eu olhei para ela: uma confusão que está acontecendo na casa da minha mãe. Eu vou para lá. Mas aí, ainda bem até que aconteceu essa confusão, porque eu não aguentava ficar em casa. Meu marido está me perturbando demais. Ele era um bom homem. Bom, sempre eu e ele nos demos muito bem. Mas, de repente, esse homem teve um problema lá de saúde, e depois que ele ficou bom, ou melhor, ele nunca ficou bom, ele começou a me perturbar, parece que tem uma coisa na cabeça dele, e a nossa vida virou um inferno. Eu já estava em casa, apesar de eu gostar dele, entender que ele está doente, que ele tem problema, mas eu já estava a ponto de apertar o pescoço dele, porque ele estava me perturbando tanto, tanto, tanto. Aí minha irmã, minha mãe, ligou para mim, para eu ir lá ajudar ela, porque eles estão com um problemão lá, também problema de família. Eu dei graças a Deus que apareceu aquele problema lá, que eu pude sair de casa para ir lá. Tudo bem que lá também vai ser uma perturbação, mas pelo menos eu vou sair de perto desse homem que está me atormentando. Aí eu conversei com ela, mantenha calma, minha irmã, fui conversando com ela, né? Até ela soltou, se eu não me engano, ali esqueço o nome ali, no Merck. Nós fomos conversando, da Curitiba até o Merck. Ela soltou antes de mim. Aí eu
Falei com ela, fica calma, tranquila, e fazendo prece por dentro, né? Aí ela olhou para mim, ai, olha, muito obrigado por ter conversado comigo. Eu estou mais calma agora, mais tranquila. Pelo menos vou poder chegar lá, conversar com o pessoal, resolver as coisas, mais calma. E se Deus quiser, quando eu chegar em casa, eu vou também estar mais calma para poder aguentar aquele homem. Eu fica calma. Quando você voltar para. Quando você chegar na casa da sua irmã, da sua mãe, faz uma prece antes de entrar. Quando sair, faz outra prece. Antes de chegar, entrar dentro de casa, faz outra prece, que Jesus vai te abençoar. Ela, muito obrigado. Ainda bem que você apareceu aqui, eu estou mais calma. Desceu. Aí eu fui fazendo prece, pedindo a Deus que abençoasse aquela mulher, aquele homem, né? Aquela família. Com certeza. Eu estava vindo ainda mais da Bienal, que eu estava ali olhando livros espíritas, aquela coisa toda, né? Então, a espiritualidade, vai lá perto dela. Quem sabe ela passa para você alguma coisa que ela leu lá nos livros da Bienal. Ou o amigo espiritual ficou ali do meu lado, ó, me passando palavras para acalentar, acalmar aquela mulher. E ela saiu mais calma. Olha aí. Então, não é dizer que você seja espírito do bem, mas se você está na luta por se esforçar para se melhorar um pouquinho, eles vão utilizar você. Quantas vezes isso já não aconteceu com a gente? Em algum lugar, alguém que chegou, né? Que ligou para você, ou que você ligou, ou já está tentando me falar, ou que você encontrou na casa espírita, encontrou na rua e deu uma palavra para aquela pessoa. Por isso que não só Manuel Filomeno de Miranda falou isso, como Hermínio também falou. O médium, aquele que está se esforçando para melhorar, nunca sabe quando ele vai ser convocado ao trabalho. Por isso, eles têm que estar todo dia vigilante, buscando se preparar, porque ele é o trabalhador de Jesus. E Jesus precisa de todos nós, né? Então, gente, vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Quando for 5h30, começamos o estudo do nosso livro dos Médiuns, que também está muito interessante, tá bom? Então, agradecendo sempre a Deus, a oportunidade do estudo, do esclarecimento, porque todo esse conhecimento vai nos ajudar a crescer, a melhorar cada vez mais e nós nos prepararmos efetivamente para sermos aqueles trabalhadores do Senhor. Zé Marcos, você queria falar alguma coisa? Já parou de gravar? Não, não, já vou desligar aqui. Um minutinho. Um beijo aí no coração de todos. Eu ia falar é